Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Naquela noite a chuva caía em cortinas densas sobre a cidade, transformando as ruas em espelhos líquidos que refletiam os postes de luz. Clara, garçonete em um pequeno café no centro, havia terminado seu turno tarde. Encharcada e exausta, caminhava rapidamente na esperança de chegar ao seu apartamento antes que o aguaceiro se intensificasse. Foi então que o carro dela variou. O motor engasgou e depois silenciou, deixando-a sozinha numa estrada quase deserta. No seu desespero vislumbrou uma luz quente à distância, uma casa grande e luxuosa rodeada por jardins impecavelmente cuidados. Sem outra opção bateu à porta. Lá dentro, um homem elegante, de terno impecável, a cumprimentou. Seu olhar era penetrante, mas não ameaçador. Ele lhe ofereceu um sorriso educado e um casaco para protegê-la da umidade. Clara sentiu um calor estranho a envolver, um contraste marcante com o frio da chuva. Ela seguiu o homem até um vasto salão decorado com retratos e lembranças cuidadosamente emoldurados. Mas uma foto em particular chamou sua atenção imediatamente. Seu coração disparou. Uma fotografia dela mesma quando criança estava pendurada na parede, emoldurada como um tesouro precioso. Seu rosto sorria sem jeito, uma bola na mão, em um cenário que ela reconheceu como a casa de sua infância. Sou eu, murmurou ela incrédula, com os dedos quase tocando a moldura. O milionário parado atrás dela esboçou um leve sorriso. Sim, eu sabia que um dia ia nos encontrar. Cada detalhe da foto despertou memórias enterradas. O riso da mãe, as brincadeiras no jardim, a sensação de segurança que não sentia há muito tempo. A emoção a dominou e pela primeira vez em anos, sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Clara então compreendeu que aquele encontro não fora uma coincidência. Algo no olhar do milionário lhe dizia que ele conhecia seu passado e que tinha um motivo específico para tê-la convidado. Uma história inesperada estava prestes a se desenrolar, mudando sua vida para sempre. Clara permaneceu imóvel diante da foto, incapaz de desviar o olhar do rosto infantil que lhe parecia ao mesmo tempo familiar e estranho. Suas mãos tremeram levemente enquanto ela soltava um suspiro que nem sabia estar prendendo. O milionário deu um passo à frente lentamente, sem pressa, como se não quisesse quebrar o silêncio carregado de emoção. Sei que isso deve surpreendê-la, disse ele com voz calma, porém confiante. Você ainda não me conhece, mas eu conheço a sua história, e queria contá-la antes de explicar por que você está aqui. Clara sentiu uma mistura de medo e curiosidade dominá-la. Como? Você conseguiu esta foto? Gaguejou, com as palavras presas na garganta. Ele esboçou um leve sorriso. Digamos apenas que tenho minhas fontes. E acredite, não foi por acaso que você está aqui esta noite. Ela respirou fundo e sentou-se na poltrona mais próxima, encharcada e exausta, contemplando as suntuosas paredes da casa. Cada detalhe, as pinturas, os objetos de decoração, o lustre gigantesco, parecia contar uma história. Mas a única fotografia que realmente a cativou foi a dela mesma quando criança. Por que eu? Perguntou ela finalmente com a voz trêmula. O milionário sentou-se em frente a ela, colocando as mãos lenta e deliberadamente sobre os joelhos dela. Porque eu precisava te conhecer, Clara. Porque o que você se tornou e o que você passou, merece ser discutido. E acima de tudo, porque acho que você é a única que pode entender o que vou propor. Clara piscou, confusa. Sua mente estava a mil. Como o estranho poderia saber tanto sobre ela? E por que esse encontro parecia predestinado? Antes que ela pudesse fazer outra pergunta, o milionário se levantou e a convidou a segui-lo para uma sala adjacente, mais reservada, onde uma lareira crepitava. Chegou a hora de eu lhe mostrar algo, disse ele, com uma intensidade no olhar que fez Clara estremecer. Ela o seguiu intrigada, ansiosa, mas incapaz de recuar. Naquele momento, ela ainda não tinha consciência de que sua vida acabará de mudar para sempre. A sala em que entraram era mais íntima, mas tão luxuosa quanto o hall. Estantes repletas de livros antigos revestiam as paredes, e uma imponente lareira irradiava um calor reconfortante. Clara sentou-se num sofá macio, com as mãos ainda trêmulas, enquanto o milionário permaneceu de pé, observando o fogo antes de se virar para encará-la. Clara. Ele começou suavemente. Você se lembra da sua família quando era criança? Clara assentiu levemente incerta. As lembranças voltaram em fragmentos. Sua casa, o riso de sua mãe, os rostos borrados de entes queridos que não via há muito tempo. Sim, mas eu não entendo. Por que eu? Perguntou com a voz trêmula. O milionário sentou-se em frente a ela com os olhos fixos nos dela. Porque você testemunhou um evento que pouquíssimas pessoas conhecem.
E isso mudou sua vida, mesmo que você não se dê conta. Clara franziu a testa. Ela não tinha nenhuma lembrança clara de nenhum evento em particular. Tudo parecia nebuloso em sua mente. O quê? Do que você está falando? Um sorriso fraco e misterioso surgiu no rosto do milionário. Sua família, sua mãe, sua infância. Tudo isso está ligado a uma história que há muito tempo busco compreender. E você é o único elo vivo que pode me ajudar a completá-la. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Tudo parecia irreal, como algo saído de um romance. Mas, eu ainda não entendo. O que exatamente você quer de mim? Paciência, respondeu ele. Antes de mais nada, quero que saiba que você nunca esteve sozinha, mesmo que a vida tenha parecido injusta. Há coisas que você não sabe, verdades escondidas por trás das aparências, e estou aqui para revelá-las a você. Mas para isso, você precisa confiar em mim. Ela olhou para ele, hesitante. Seria loucura confiar nele? Mas uma parte dela sentia que aquele encontro não era uma coincidência. Sua intuição lhe dizia que ele detinha uma chave que ela buscava há muito tempo, mesmo que ainda não soubesse qual era. Muito bem, murmurou Clara, quase para si mesma. Estou ouvindo. O milionário assentiu com a cabeça, satisfeito. Então prepare-se, Clara. O que você está prestes a descobrir sobre o seu passado pode muito bem mudar tudo o que você pensava saber sobre si mesma e sobre as pessoas ao seu redor. O fogo crepitava suavemente na lareira, projetando sombras dançantes nas paredes ricamente decoradas. Clara sentiu o coração disparar, enquanto suas mãos se agarravam à borda do sofá, como se o simples toque do tecido pudesse ancorá-la à realidade. O milionário aproximou-se de uma mesa de centro, pegou um pequeno álbum e colocou-o à sua frente. Clara, disse ele, abrindo o álbum delicadamente, aqui estão algumas lembranças que você talvez tenha esquecido, mas que sempre foram guardadas. Ela folheou o álbum, seus olhos se arregalando ao ver fotos de si mesma quando criança, brincando no jardim, rindo com uma mulher que ela reconheceu imediatamente como sua mãe. Mas não era só isso. Entre as fotos havia algumas de homens e mulheres de terno, que pareciam observá-la atentamente durante visitas ou eventos privados. Quem são eles? Perguntou ela com a voz embargada pela emoção. Essas são pessoas que fizeram parte da sua vida, mesmo que você não se lembre conscientemente, respondeu ele calmamente. E acima de tudo, ele fez uma pausa, deixando um silêncio dramático pairar no ar. Sua família nunca foi comum. Sua mãe fazia parte de um círculo influente que protegia segredos que poucos conheciam. Clara deu um passo para trás, chocada. Como assim? Minha mãe. Ela sempre conversava comigo sobre coisas simples, eu não sabia nada disso. O milionário assentiu. Eu sei. Ela queria te proteger, mas chegou a hora de descobrir a verdade. Você nunca esteve sozinha, Clara. Tudo que você passou, suas dificuldades, suas escolhas, tudo foi parcialmente guiado por aqueles que a observavam de longe. Clara sentiu uma mistura de medo e fascínio. Sua mente estava a mil, mas... Por que eu? Por que agora? Porque você é a única que pode entender o significado desses acontecimentos e, acima de tudo, ele respirou fundo, seus olhos encontrando os dela. E acima de tudo, porque acredito que você está pronta para recuperar o que sua família protegeu por anos. Um arrepio percorreu o corpo de Clara. Ela ainda não entendia tudo, mas sentia que aquele momento mudaria sua vida. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que seu passado e presente finalmente estavam conectados e que algo grandioso a aguardava. O milionário fechou o álbum delicadamente. Prepare-se, Clara. O que você está prestes a descobrir não é apenas a sua história. É uma verdade que pode destruir tudo o que você pensava saber sobre o mundo ao seu redor. Clara respirou fundo, cerrando os punhos. Estava pronta para encarar aquela revelação, mesmo com o coração acelerado. Clara permaneceu sentada, ofegante, com os olhos fixos no milionário, numa mistura de medo e curiosidade. O silêncio pesado da sala parecia amplificar cada tic-tac do relógio, como se o próprio tempo estivesse prendendo a respiração. O milionário colocou as mãos sobre a mesa de centro e adotou um tom sério. Clara, o que estou prestes a lhe revelar nunca foi compartilhado com ninguém. Nem mesmo seus familiares mais próximos sabiam de todos os detalhes. Ele se levantou e pegou uma pequena caixa de madeira polida, que abriu delicadamente diante dela. Dentro, havia documentos antigos, cartas e fotografias amareladas pelo tempo. Clara sentiu o coração acelerar ao ver algumas das fotos. Homens e mulheres de terno, reuniões secretas, documentos oficiais com selos antigos. Sua mãe começou o milionário, fazia parte de uma organização que protegia segredos sobre eventos históricos e financeiros de vital importância. Ela manteve você fora disso para protegê-lo de perigos que você nem sequer podia imaginar.
Clara sentiu um nó na garganta. Mas por quê? Porque eu? O milionário sentou-se novamente, seus olhos encontrando os dela. Porque você é a ligação viva entre esta história e o presente. As escolhas que você fizer daqui para frente terão um enorme impacto. E é por isso que eu a trouxe aqui esta noite. Clara fechou os olhos por um instante, tentando absorver aquela avalanche de informações. Você está dizendo que minha mãe, que ela fazia parte de uma organização secreta? Perguntou finalmente com a voz trêmula. Sim, respondeu ele calmamente. E agora alguns dos perigos que foram evitados graças a ela podem ressurgir. Você é a única que pode entender a situação e agir. Clara abriu os olhos e encarou o milionário. Uma parte dela estava com medo, mas outra sentia uma estranha excitação. Ela entendeu então que sua vida, até então comum e difícil, acabará de mergulhar em um mundo completamente novo. Eu não sei se estou pronta, murmurou ela com a garganta apertada. O milionário deu um leve sorriso. Ninguém está completamente preparado para esse tipo de verdade, Clara. Mas você não está sozinha. Estarei aqui para guiá-la. Mas cada escolha que você fizer daqui para frente será crucial. Clara respirou fundo, sentindo uma mistura de medo, dúvida e curiosidade. Ela sabia que aquela noite marcava o início de uma aventura que mudaria sua vida para sempre. Na manhã seguinte, Clara acordou no quarto suntuoso que o milionário lhe havia reservado. A luz do sol filtrava-se pelas pesadas cortinas de veludo, iluminando as paredes adornadas com pinturas antigas e troféus. Apesar do conforto, sua mente estava em turbilhão. Todos os seus pensamentos retornavam à revelação do dia anterior, sua mãe e seu passado, e o misterioso papel que agora deveria desempenhar. Após um café da manhã tranquilo, o milionário o convidou a acompanhá-lo até seu escritório particular. O cômodo lembrava uma biblioteca repleto de livros encadernados em couro, mapas antigos e baús trancados. No centro, uma enorme escrivaninha abrigava um computador de última geração, pilhas de arquivos e um globo terrestre antigo. Clara, começou ele, retirando um arquivo lacrado, para entender completamente o que sua mãe estava protegendo. Você precisa ver as evidências por si mesma. Ele entregou-lhe a pasta e ela a abriu cuidadosamente. Dentro havia cartas manuscritas, fotografias e recortes de jornal que relatavam eventos que Clara jamais poderia ter imaginado, transações secretas, encontros clandestinos e ameaças veladas contra certas famílias influentes. Ela prendeu a respiração ao reconhecer a assinatura da mãe em algumas das cartas. As palavras falavam de coragem, mas também de medo. Cada frase revelava uma mulher que arriscara tudo para proteger segredos que Clara ainda não compreendia completamente. Mas não é só isso, disse o milionário, entregando-lhe uma chave antiga adornada com símbolos estranhos. Sua mãe me confiou isso antes de desaparecer. Ela sabia que um dia você precisaria encontrá-la. Clara pegou a chave, apertando-a com força na mão, o coração acelerado. Uma estranha sensação de calor a invadiu. Ela segurava em suas mãos uma parte da história de sua família, uma parte que acabará de se tornar tangível e real. Enquanto ela examinava os documentos, um baque surdo ecoou na porta do escritório. O milionário instintivamente se levantou, os olhos semicerrados, e caminhou em direção à janela. Não estamos sozinhos, murmurou ele, com uma tensão incomum na voz. Clara sentiu o medo subir-lhe à garganta. Pela primeira vez, os segredos da sua família pareciam atrair um perigo real e iminente. O que ela acreditava ser uma simples herança do passado estava a começar a transformar-se num presente perigoso. O milionário aproximou-se, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. Mantenha calma, Clara. Este é apenas um primeiro aviso. Mas precisamos agir rapidamente se quisermos proteger aquilo que sua mãe defendeu a vida toda. Clara respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Ela jamais imaginara que sua vida mudaria tão drasticamente em uma única noite, e no entanto, agora sabia que não havia volta. Clara passou a manhã examinando os documentos e fotografias que o milionário lhe havia confiado. Cada página revelava um novo detalhe sobre o envolvimento de sua mãe em negócios secretos, mas também sobre os perigos sempre presentes que cercavam esses segredos. O milionário a observava atentamente em silêncio, como um guia vigilante pronto para intervir se necessário. Clara, disse ele finalmente, é hora de começarmos a entender quem poderia querer que esses segredos permanecessem ocultos, ou que fossem impedidos de descobri-los. Ele entregou-lhe uma lista de nomes, alguns familiares, outros completamente desconhecidos. Cada um havia desempenhado um papel específico no passado de sua mãe, mas alguns ainda estavam ativos nos dias de hoje. Clara sentiu uma crescente inquietação.
Ela tinha em mãos a prova de que essas pessoas poderiam representar um perigo iminente. Precisamos monitorá-los discretamente, explicou o milionário. Mas não há nenhuma possibilidade de agirmos precipitadamente. Devemos proceder com cautela. Clara assentiu com a cabeça, o coração acelerado. Ela sempre acreditara que sua vida se limitaria ao trabalho de garçonete e a dias simples. Mas agora se via mergulhada em um mundo onde cada movimento podia ser monitorado e cada decisão podia ter sérias consequências. O primeiro nome da lista era o de Marcus Caldwell, um homem influente no mundo financeiro, que Clara reconheceu imediatamente em uma das fotos de sua mãe. Ele parecia estar ligado a transações secretas que sua mãe havia protegido anos antes. Vamos começar por ele, disse o milionário. É prudente saber quem está nos observando e o que ele estaria disposto a fazer para proteger seus interesses. Clara sentiu a adrenalina percorrer seu corpo. Ela sabia que cada passo nessa investigação poderia ser arriscado, mas uma parte dela estava pronta para enfrentar o perigo. A mistura de medo e determinação lhe dava uma força que ela jamais imaginara possuir. Ao saírem de casa para seguir a primeira pista, Clara lançou um último olhar para a fotografia de infância que dera início a toda aquela aventura. Ela compreendeu que aquela ligação com o passado seria agora sua bússola naquele mundo novo e perigoso. Lá fora, o vento sussurrava entre as árvores como um aviso silencioso. Mas Clara, apesar do medo, prosseguiu com determinação. A busca pelos segredos tinha acabado de começar. Clara e o milionário seguiram discretamente sua primeira pista, Marcus Caldwell. O homem elegante e calculista circulava por um bairro nobre da cidade, frequentando escritórios e cafés luxuosos. Cada gesto, cada olhar parecia calculado, como se soubesse que estava sendo observado. Fique atrás de mim, sussurrou o milionário para Clara. Ele não pode suspeitar que sabemos de alguma coisa. Clara assentiu com a cabeça, sentindo o coração disparar. Cada passo a aproximava do mundo desconhecido e perigoso que sua mãe tentará proteger. Ela percebeu que não se tratava mais apenas de uma investigação do passado, era uma questão de sobrevivência. De repente, um estranho surgiu das sombras e tentou fazer contato com Clara. Antes que ela pudesse reagir, o milionário interveio, colocando um braço protetor à sua frente. Deixe-me cuidar disso, murmurou ele, com os olhos fixos no homem. O estranho parou, avaliando a situação. Parecia conhecer o milionário, mas não Clara. Após um momento de tensão, recuou e desapareceu na multidão, deixando para trás um silêncio pesado. Clara sentiu a adrenalina diminuir lentamente, substituída por um medo paralisante. Quem foi? Perguntou ela com a voz trêmula. Um aviso, respondeu o milionário calmamente. Você ainda não corre perigo direto, mas algumas pessoas sabem que você está interessado neste caso, e estão prontas para agir para proteger seus segredos. Ao retomarem sua caminhada discreta, Clara compreendeu que cada passo daquela investigação envolvia riscos. As pistas que ela descobria apenas revelavam a extensão das forças que a cercavam, homens poderosos, dispostos a tudo para manter o passado oculto. O milionário finalmente parou em frente a um pequeno café onde Marcus Caldwell parecia estar reunido com um sócio. Observe e memorize tudo, disse ele. Cada gesto, cada palavra conta. É aqui que começaremos a juntar as peças do quebra-cabeça. Clara sentia o medo misturado com uma estranha excitação. Ela sabia que aquele momento seria decisivo. Cada detalhe, cada olhar, cada movimento poderia ser crucial para desvendar os segredos que sua mãe havia guardado por toda a vida. O primeiro perigo real estava ali, mas Clara sabia que tinha que enfrentá-lo. E pela primeira vez sentiu que tinha coragem para fazê-lo. Clara e o milionário sentaram-se a uma mesa no café, suficientemente afastados para observarem Marcus Caldwell e seus sócios sem serem notados. Os dois conversavam em voz baixa, trocando documentos e olhares desconfiados. Cada gesto parecia calculado, cada palavra ponderada. Agora é hora de agir com cautela, sussurrou o milionário para Clara. Você deve manter a calma e observar atentamente. Clara assentiu com a cabeça, mas sua mente estava em alerta máximo. Ela sabia que o menor passo em falso poderia ser perigoso. Mesmo assim, sentia uma nova força dentro de si, nascida da determinação de proteger aquilo que sua mãe havia defendido. De repente, um ruído agudo soou atrás deles. Clara se virou e viu um homem que nunca tinha visto antes, caminhando rapidamente em sua direção. Seu olhar era fixo, ameaçador. Antes que ela pudesse reagir, o milionário se levantou, colocando a mão em seu braço para protegê-la. Não se mexa, disse ele calmamente, mas com firmeza. O homem parou a poucos passos de distância, observando a cena atentamente. Então, com um movimento rápido, deixou cair uma pequena pasta sobre a mesa antes de desaparecer na rua.
Clara, com as mãos trêmulas, pegou a pasta. Dentro dela, descobriu fotografias e documentos que pareciam confirmar as suspeitas do milionário. Marcus Caldwell estava envolvido em transações ilegais e buscava eliminar todas as evidências de seus atos. É pior do que eu pensava, sussurrou Clara, sem fôlego. Ele está realmente disposto a tudo para proteger seus segredos. O milionário assentiu com a cabeça. E agora você sabe por que sua mãe arriscou tudo para guardar esses segredos. Você entende por que é crucial sermos cuidadosos e estratégicos. Clara sentiu a tensão aumentar. O confronto com o homem fora breve, mas deixará uma impressão duradoura. O perigo era real e estava mais perto do que ela imaginara. Precisamos agir rapidamente, continuou o milionário. Cada movimento conta. E precisamos encontrar uma maneira de descobrir a verdade antes que seja tarde demais. Clara assentiu com a cabeça, o coração acelerado. Ela entendia que aquela missão envolvia não apenas o passado de sua mãe, mas também a segurança de todos os envolvidos. A responsabilidade pesava sobre seus ombros, mas ela sentia que nunca estivera tão preparada para enfrentar o perigo. O arquivo em suas mãos era a primeira prova concreta. E a partir daquele momento, cada decisão que ela tomasse poderia mudar o rumo da investigação e de sua própria vida. Após o confronto no café, Clara e o milionário se retiraram para um local seguro para analisar o dossiê que o homem havia deixado para trás. Cada foto, cada documento continha pistas cruciais sobre Marcus Caldwell e seus associados. Há códigos, símbolos e até endereços, observou Clara enquanto examinava as páginas. Isso deve indicar onde eles guardam certas provas ou realizam transações secretas. O milionário assentiu. Exatamente. Usaremos essas pistas para nos anteciparmos a eles. Mas temos que ser discretos. Caldwell jamais pode saber que estamos em seu encalço. Eles decidiram começar por um dos endereços listados no arquivo. Clara, apesar do nervosismo, sentiu uma onda de adrenalina. Cada passo a aproximava da verdade e da justiça para sua mãe. A noite caía quando chegaram a um armazém isolado nos arredores da cidade. O local parecia abandonado, mas as luzes no interior sugeriam atividade constante. O milionário pegou um pequeno detector de movimento para avaliar a segurança do local. Temos que entrar sem sermos vistos, sussurrou ele. Se Caldwell descobrir que estamos revistando suas coisas, tudo pode estar perdido. Ou pior, ele pode nos atacar diretamente. Clara assentiu com a cabeça, a garganta apertada, mas pronta para agir. Juntos, moveram-se em silêncio, evitando câmeras e patrulhas de segurança. Lá dentro descobriram documentos, contratos e provas que confirmavam as atividades ilegais de Caldwell. Quando estavam prestes a sair, um clangor metálico ecoou atrás deles. Clara congelou. Uma figura enorme estava parada na entrada, bloqueando a saída. O próprio Caldwell, acompanhado por 2 capangas, os observava com um sorriso cruel. Ora, ora, disse ele com voz gélida. Vejo que está curiosa, senhorita Clara. Mas a curiosidade pode ter um preço muito alto. Clara sentiu medo a invadir, mas respirou fundo, lembrando-se de tudo que havia aprendido e da força que sua mãe lhe havia incutido. O milionário colocou a mão em seu ombro. Mantenha calma e siga meu plano. Ainda temos uma chance. Nesse tenso confronto, Clara percebeu que cada movimento seria crucial. O jogo de gato e rato com Caldwell acabará de se tornar muito mais perigoso, e somente sua inteligência e cautela lhes permitiriam escapar e descobrir toda a verdade. Clara e o milionário estavam de pé, frente a frente com Marcus Caldwell, no armazém escuro. As provas que haviam recuperado estavam agora em suas mãos, mas a tensão era palpável. Caldwell, impassível, observava cada movimento, pronto para reagir ao menor deslize. Você não entende, senhorita Clara, disse ele friamente. Alguns segredos devem permanecer enterrados. Você não sabe no que está se metendo. Clara sentiu o coração disparar, mas lembrou-se das palavras do milionário e da força que sua mãe lhe havia incutido. Sei exatamente no que estou me metendo, respondeu ela com firmeza. E me recuso a deixar que anos de sacrifícios da minha mãe sejam destruídos pela sua ganância e mentiras. O milionário então deu um passo à frente, exibindo os documentos e fotos recuperados. Tudo que Caldwell tentou esconder está aqui. Cada transação, cada ameaça, cada ato ilegal foi comprovado. Você não tem mais controle sobre essa história, Marcus. Caldwell empalideceu ligeiramente, mas tentou manter sua arrogância. No entanto, Clara percebeu um detalhe crucial. Uma gravação de vídeo incluída no arquivo mostrava Caldwell cometendo atos comprometedores. O poder desse documento era irrefutável. Acabou, murmurou o milionário. É hora de a justiça seguir seu curso. Clara sentiu uma mistura de alívio e orgulho.
Os segredos há muito guardados de sua mãe finalmente seriam revelados ao mundo. Mas além da justiça, ela também compreendia a importância da coragem e da determinação. Sua mãe agira por amor e dever, e Clara apenas seguirá seus passos. Enquanto Caldwell era levado pelas autoridades, Clara sentou-se respirando fundo. O milionário sentou-se ao lado dela, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. Você foi incrível, disse ele. E lembre-se, Clara, este não é o fim. É o começo de um novo capítulo. Clara olhou novamente para a foto de si mesma quando criança na parede da casa, lembrando-se de quão longe havia chegado. Ela sorriu, sentindo que, apesar das dificuldades, havia encontrado sua força, sua resiliência e a verdade sobre seu passado. E pela primeira vez em anos, ela se sentiu verdadeiramente livre.